Pessoal, videozinho rápido aqui, mas mais do que necessário, né? Eu tive no Parque das Mangabeiras e é impressionante o descaso público com o parque. Assim, tá caindo os pedaços, sabe? É uma coisa vergonhosa. Belo Horizonte, né, para quem não conhece, já não tem muito atrativo assim turístico, né, natural menos ainda. Então o parque ele é um dos poucos assim lugares que você tem ali esse acesso à natureza, né? Na própria região aqui você tem a Praça do Papa, o Parque da Serra do Curral, você tem o próprio Mirante das Mangabeiras. Então, assim, é um dos lugares mais interessantes de BH, ainda mais para quem gosta de ver cidades de cima, igual é o meu caso. E, infelizmente, a região toda, e principalmente o Parque das Mangabeiras, está simplesmente abandonado. E o mais curioso é que tem demanda, sabe? O parque está sempre cheio no final de semana, apesar da péssima estrutura. É que quando eu falo péssima, gente, tem que dar todas as ênfases possíveis, né? Para vocês terem uma ideia, assim, o próprio skate park do Parque das Mangabeiras, que é bem bacana, né? Assim, grande, eles não trocam um ralo, sabe? Você chega a tá a água empoçada, sabe? As placas de sinalizações, assim, todas apagadas, você não enxerga mais nada. Tudo caindo nos pedaços, sabe? O parque há muito tempo já não tem um restaurante, nem lanchonete. Enfim, é aquela velha coisa, né? O cortar a faixa, né? Colocar a placa de inauguração, aparece o nome. Agora manutenção não, né? A verdade é essa. E o parque, né? Tem várias áreas dele que estão fechadas justamente porque às vezes não tem funcionário, sabe? Existe uma trilha que você dá a volta assim por trás no parque inteiro, né? Que é a mesma trilha que vai pro mirante do parque. Essa trilha, sei lá, devia ter com certeza mais de 5 quilômetros, sabe? Então uma trilha bem bacana de se fazer que simplesmente está fechada. Tem uma então que ela saía do parque da Serra do Curral, você passava por cima da montanha e saía lá no Parque das Mangabeiras e simplesmente fecham, sabe? É aquela coisa, BH já não tem tantas opções assim turísticas. Então quer dizer, como é que fecha um negócio desse, né? O próprio Mirante das Mangabeiras, que lá ainda tem uma certa estrutura, lá tem uma tirolesa, assim, sabe, profissional, perfeita, cabos de aços novos, assim, a estrutura muito, muito bem feita, né? E ela funcionou pouquíssimo tempo, sabe? E é curioso que durante o tempo de funcionamento tinha fila, e olha que não era de graça, sabe? Era um preço até caro, assim, e faziam fila, né? E aí para de funcionar, ninguém mais fala no assunto, não reformam, né? Eu acho assim, qualquer cidade que tivesse uma tirolesa como aquela, num lugar desse, que assim, você sai do mirante, que é uma área bem alta, né? Passa por um vale, assim, com muitas árvores e sai dentro do parque. Então, em qualquer lugar isso seria um desperdício. Agora, imagina, né? Uma cidade que já não tem tantas opções. Então, assim, é inacreditável, né? É aquela questão, tá até passando um ônibus aqui, lá tem inclusive um ônibus que deixa dentro do parque, é muito próximo da cidade para quem não conhece, então assim, o acesso não é difícil, sabe? Mesmo durante a semana, assim, tem pessoas que usam as quadras de esporte, mas de qualquer forma é aquela coisa, né? Um potencial enorme aí para poder aproveitar com o turismo e fica simplesmente largado. E em relação a essas duas questões inacreditáveis, né? A trilha por cima da montanha, que para e ninguém sabe por quê, e a tirolesa, né? Eu acho, como eu estava dizendo, né? Se tivesse várias outras opções, seria uma aberração deixar uma dessa largada. Agora imagina sem ter, né? Eu acredito aquela situação, né? Esses cargos são cargos comissionados, então a pessoa ali é eleita, o cargo está prometido já, então coloca uma pessoa ali que dos parques ele mal conhece o nome, né? Não pisa neles. Então assim, a atuação, né, a administração atual do Álvaro Damião, mas esse problema vem antes dele, sabe? Essa questão fica estrutural, né? Os parques sempre abandonados, e no caso do Parque das Mangabeiras, assim, a cada 5 anos você percebe, né, como piora, como ele está derretendo lá, largado. E como eu falei, demanda tem, né? Inclusive, eu não estou nem de longe aqui falando que tem que ser privatizado, essas coisas nesse sentido, porque exclui, né, a população mais pobre. Inclusive tem uma das portarias do parque que dá para aglomerar da Serra. Então se privatizasse ou coisa nesse sentido, certamente essas pessoas nunca mais pisariam no parque. Mas é isso, gente, é um protesto, um desabafo, a gente tem que fazer a nossa parte.
Mas é inacreditável, sabe? Um parque com história, um parque muito bonito. E assim, eu tenho fotos, né, memórias da infância de quão legal era, né? Ele continua, como eu falei, ainda massa, mas sobretudo porque a natureza, ela não depende desses administradores, né? Porque se dependesse deles, a gente estava ferrado. Mas é isso, deixa aqui o protesto, vamos cobrar das pessoas que devem cobrar e fazer a nossa parte. Até mais.